Vamos lá? Em que posso ajudá-la, senhora Hanna? Bom, a gente já teve uma conversa lá na Nova Futura, mas Sim. devido ao cenário, né, de Covid e tudo mais, eu queria entender um pouquinho. Assim, a gente tem dois cenários aí da Trópico, né? A gente tem o Uhum. velho e tem o Vex. Parece que, Tá. que a gente consegue ver dois. Às vezes a gente tem o mesmo investidor, os Uhum. dois se comportam diferente por conta Completamente. da estratégia do fundo e tudo mais. Então, eu queria entender um pouquinho o que teve de mudança, se é que houve alguma mudança de estratégia, de posição em ambos os fundos, e o que a gente pode deixar de aprendizado para o investidor que também é trópico velho, mas também investe no VEX, Tá tá? bom. Vou começar pelo mais fácil, que é o VEX. Como eu havia te explicado quando a gente conversou a primeira vez, o VEX ele é um fundo que ele não guarda posição. Ele Uhum. opera muito, hoje ele bateu 85 milhões. A gente está acompanhando a evolução dos algoritmos conforme o fundo vai crescendo. Ele é um Uhum. fundo que pode ficar no máximo 20% posicionado e ele fica em média, nem muito longe disso, ele fica em média 8% posicionado de um dia para outro. Ele está operando muito, está operando 30 milhões por dia, mais ou menos. Tá. Então, como ele é um fundo que não fica direcional para lugar nenhum, ele se aproveita muito da volatilidade. Então, o mandato dele é dar aproximadamente 170, 180 do CDI com 0,7 de vol, como a gente havia conversado. Uhum. Como o ambiente nos últimos 30 dias ficou extremamente volátil e como ele sempre tem muito caixa e não assume posição direcional, ele deu uma Uhum. porrada. Porque ele ganha dinheiro na queda do mercado e na alta, contanto que a volatilidade esteja muito alta. Esse mês agora de março, ele vai fechar com 300 e poucos CDI e bastante robusta, bastante robusto o retorno, porque ele está repetindo isso dia sim, dia não. O mercado está operando muito, está muito volátil. Então, o que esperar do VEX? O VEX ele não foi feito para dar um retorno tão alto desse jeito. Conforme essa crise do coronavírus, essa incerteza que está pairando no mercado, ela deu uma acalmada, a volatilidade do mercado tende a reduzir e ele tende a voltar para os retornos normais dele, que é 170, 180 do CDI. Tanto que se você olhar quanto ele está no ano ele está com 200% do CDI, que é exatamente o mês de janeiro e fevereiro, somado ao mês de março, que deu uma cacetada. Sim. Algumas pessoas têm perguntado para a gente se a gente aumentar a volatilidade meta dele, que é 0,7, o retorno aumenta. Sim, o retorno aumenta, mas a gente não quer fazer isso agora. A gente quer levar o VEX até o limite de exposição possível dele, sem alterar o retorno potencial que ele dá. A gente acha que o mercado hoje está muito instável, muito incerto, inclusive com vários fundos que deveriam dar um pouco de certeza para as pessoas, tiveram retornos muito ruins. Fundo long bias caindo igual a fundo de ação, fundo macro caindo igual a fundo de ação. Então, a gente acha que ter uma opção no mercado que seja tranquila, que você consiga prever, que seja previsível, eu acho que faz sentido num mercado como o de hoje, sem você ficar dando 100 do CDI, 90 do CDI, 105 do CDI. É um fundo que dá uma baita performance com previsibilidade. A gente acha que é um produto muito bom para a gente como empresa. Então, a gente não pretende elevar a volatilidade dele e nem elevar a rentabilidade. A gente acha que o retorno dele para a vol que ele está apresentando está de acordo com a estratégia que a gente traçou no começo. Qual é o problema do VEX? Capacidade. A gente não sabe exatamente qual é a capacidade que essa estratégia suporta. A gente, quando abriu o fundo, a gente achou que com 40, 50 milhões o fundo ia parar. Só que o volume da bolsa só cresce, a volatilidade só cresce. Então, a gente passou de 50, 60, 70. As últimas simulações que a gente fez, o fundo conseguiu ir para 200, 250 milhões de PL. Mas eu não acho que vá para muito mais do que isso. Não é um fundo para ter 1 bilhão. E é um fundo que está captando 1 a 2 milhões por dia. A gente acha que até o final dessa semana a gente talvez bata 90 milhões, até o final da semana que vem vai bater 100 milhões. É mais ou menos a metade da capacidade dele, segundo o que a gente está avaliando aqui.
particularmente, eu acho que é mais ou menos esse número. 200, 250 milhões é o PL dele. Eu posso estar errado, tá bom, Hanna? Porque a gente vai testando o fundo e os algoritmos conforme a gente vai crescendo. Não dá para fazer isso sem crescer. E como a gente continua sendo o maior cotista do fundo, a gente, os executivos da Trópico, eu, meu sócio, a gente quer que ele tenha 180, 170, 180 de rentabilidade a 0,7 de volta. Quando isso parar de dar com uma certa regularidade, mais ou menos significa que a capacidade dele bateu no teto. Tá. A gente não vai deixar a rentabilidade dele cair. É isso que eu quero te dizer, entendeu? Então, Covex é isso. Respondi? Fechado, perfeito. Tá ótimo. Perfeito. O velho, ele é um pouco diferente. Ele é um fundo de ações long only. A gente virou... Eu estava muito preocupado no ano passado, porque eu achava que a Bolsa 120 mil pontos estava muitas empresas estavam com um preço muito puxado e com muitas premissas otimistas demais. Então, a gente virou o ano com aproximadamente 25% de caixa. Tá. Janeiro, a gente usou um pouquinho do caixa, fevereiro, e agora, em março, a Bolsa despencou. O fundo, eu achei que o fundo não ia cair tanto, mas ele caiu muito por causa, basicamente, de uma posição só. Ele caiu muito por causa de Movida, que era a maior posição do fundo. Movida passou de R$23 para R$8. A gente acha que isso não tem o menor sentido. E a gente usou... E daí esse caixa que a gente tinha, a gente chegou a ter 25% de caixa, a gente hoje está com 4% de caixa. Então, a gente comprou muita coisa nessa queda que teve. Muita coisa ficou muito barato. Inclusive, a gente comprou mais Movida. Então, porque assim, a Movida hoje, só para te dar uma noção, a Movida, ela compra carros por 40, 50 mil reais por carro novo. Ela compra o carro por 50 e vende o carro por 38. É mais ou menos esse o número. Hoje, na Bolsa, a Movida está valendo 10 mil reais por carro. Não faz muito sentido, concorda? E a gente tem falado com a empresa toda semana. Hoje, inclusive, a gente falou com a empresa. Os níveis de ocupação da empresa, que são os níveis de uso de carro, digamos assim, estão bastante altos. A gente achou que o nível de ocupação nesse mês de março ia despencar. E não despencaram. Os níveis são super altos. A empresa está muito saudável. É a menos endividada do setor, é a que tem a frota menor, tem um ativo líquido, tem um ativo bem líquido, dando garantia para todas as operações. Está com mais de R$1 bilhão do caixa. Então, assim, é uma situação que vai passar. A gente acha que é uma excelente oportunidade. Agora, o que eu fiz nesse período? A gente basicamente, além de a gente ter muito caixa e comprar mais as empresas que a gente conhecia, a gente tirou do portfólio as empresas que tinham mais risco. Porque o que acontece? Quando você tem um momento que o mercado parece que está tudo caro e você continua captando dinheiro, você acaba tendo que, ou você deixa no caixa, que era o que a gente estava fazendo, na maior parte das vezes, ou você começa a investir em negócios um pouco mais arriscados, que não estejam valendo muito, assumindo que aquele risco é aceitável. E isso a gente tinha algumas empresas dessas no portfólio, com poucas participações. A gente demora muito para montar. Então, a gente tinha 3% de uma, 2% da outra, 4% da outra, 3,5% da outra. Quando o mercado caiu inteiro, e muito previsíveis em termos de retorno, modelo de negócio... Você está me ouvindo? Tô. E muito previsíveis em termos de modelo de negócio, caíram demais de preço. Não faz mais sentido você ter uma empresa mais arriscada só porque ela estava mais cara antes. Então, o que a gente fez? A gente, aos poucos, ao longo dessas semanas, a gente foi vendendo as empresas mais arriscadas e reposicionando nas empresas que a gente já conhece e que a gente acha que os resultados são mais previsíveis. Então, a gente aumentou a participação em Movida, a gente aumentou a participação em Vale, a gente aumentou a participação em Sonai. Sonai é um caso clássico desse, né? Uma empresa de shopping center. Se você tira... Vou imaginar que os shopping centers vão ficar fechados por 2 meses. 2 meses de fechamento de shopping equivale a mais ou menos uns 10 a 15% de queda no FFO deles, o Funds from Operations, que é o que é a receita operacional da Sonai.
A Sonai, que estava R$ 55, ela foi para 20. Ela perdeu 60% do valor dela na bolsa. Faz sentido isso? Não parece fazer sentido, porque o mundo sendo inundado de dinheiro, você tende a desvalorizar a moeda. Quando você desvaloriza a moeda, você tem aumento de preço de ativo. E a Sonai é um negócio cheio de ativo. São shopping centers. A gente conversou com o CEO da Sonai, o Rafael, ele falou que está tudo indo absolutamente bem. Assim, eles estão fechados por um tempo, mas a empresa está super sólida, o endividamento é muito controlado, está muito baixo, 1,4 vezes EBITDA. O ano passado o FFO deles cresceu 26% no último trimestre. A empresa está bem e perdeu 60% do valor dele em bolsa. Quando bateu 22, 23 reais, 20 reais, a gente dobrou a posição do Sonai no fundo. Então, o que a gente fez? O fundo está um pouco mais concentrado e principalmente em empresas mais sólidas e com resultados mais previsíveis. É isso. Ficou claro? Sim. Só uma dúvida. Essas posições, quando você monta, qual que é o horizonte de investimento que você olha? Olha, a gente sempre faz uma conta. Bom, a gente tem duas contas, né? A gente tem a conta que a gente gosta, que é a conta que eu faço, que é o seguinte: eu consigo ser acionista dessa empresa por 10 anos? Ou melhor, tem alguma surpresa, alguma coisa que está oculta, algum problema que pode explodir, alguma coisa que pode impedir que eu fique acionista desse cara por 10 anos? Bom, não tem. Dito isso, a gente costuma olhar negócios que têm uns 3 anos de maturação. Eu acho, mas nesse caso específico, a gente está vindo de uma crise, né? Essa crise que a gente está aqui agora. Eu acho que o retorno vem muito antes disso. Eu acho que o retorno vem muito antes disso. Eu acho que na minha percepção, olhando o mercado a partir de hoje, eu acho muito difícil que a gente fechar o ano tão ruim quanto a gente está agora. Acho muito difícil. Tanto que só na semana passada, o fundo subiu 23%. Então, eu estou um pouco mais concentrado, olhando negócios com horizonte um pouco mais longo, mas em condições normais eu olho 3 anos. Eu acho que agora o horizonte é bem menor. Quando você compra uma Movida a R$8, que é 10 mil reais por carro, você não vai esperar 3 anos para ela voltar para 15, 20 reais, concorda? Daqui a 4, 5 meses ela voltou a operação dela. Sonai, daqui a 3, 4 meses a operação dela voltou. E o mercado antecipa, né? Esse excesso de incerteza faz o mercado antecipar muito. Todo mundo com medo. E o medo faz as pessoas venderem desesperadamente. É por isso que ter caixa é muito importante. Como a gente sempre teve muito caixa no fundo, e eu virei o ano com 25% de caixa no fundo, a gente conseguiu se aproveitar de muita coisa barata. O fundo está um pouco diferente do que ele estava no passado, ele está um pouco mais concentrado. A gente, ano passado, chegou a ter 15 posições, 14 posições. Hoje, vou até falar para você online aqui, deixa eu ver. Hoje, as 7 maiores posições têm 80% do fundo, então ele está um pouco mais concentrado, mas a gente acha que nesse momento, você ser concentrado é menos arriscado do que você diversificar. Porque é muita coisa para tomar conta. Sinceramente, Hanna, eu acho que hoje, se um investidor não profissional pegar um dado e escolher a esmo 10 empresas do índice Bovespa, 10 empresas da Bolsa, faz uma roleta lá e escolhe 10 empresas, eu acho muito pouco provável que ele vai perder dinheiro. Talvez ele não ganhe tanto quanto a gente, que é profissional, que a gente acompanha o preço, tudo, mas acho que ele não perde dinheiro. Porque tem muita coisa muito barata. Muito barata. Eu conversei com alguns gestores que eles falam do crescimento em V, que a gente vinha numa bolsa de 110, caiu lá para 60, 70, e agora eles acreditam que volte para esse ponto. Você concorda, discorda? Não, eu acho que o crescimento da gente vai ser em U. Porque você vai ter um segundo trimestre muito ruim e vai ter um terceiro trimestre que, se tudo der certo, você vai ter um terceiro trimestre melhor. Caso contrário, você vai ter um terceiro trimestre também meio capenga e um quarto trimestre muito bom. Então, eu não acho que isso é um play de curto prazo. Não é um play que vai fazer assim, daqui um mês acabou o coronavírus, pá, 110 de novo. Eu acho que não. Acho que a gente vai ficar nesse nível que a gente está por uns 3, 4, 5 meses, daí começa a subir, as empresas começam a mostrar resultado e o negócio vai embora. Sempre
recomposição de valor de empresa vem com resultado. Preço vem por causa de melhora de expectativa. Eu acho que a melhora da expectativa ela vem, mas eu não pretendo vender Movida. Ó, a Movida hoje fechou a R$ 8,90. Eu não pretendo vender Movida a 14. Eu pretendo vender Movida a 30. Então, para mim, recuperação em V é se ela fosse para 25 em junho. Uhum. Eu acho que ela não vai para 25 em junho. Eu acho que ela vai talvez no primeiro tri do ano que vem. Então tem que ver um pouco quais são as premissas dessa recuperação em V. Porque se você, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de recuperação em V. Se a Arábia Saudita e a Rússia chegam num acordo e o preço do petróleo volta para $60, a Petrobras sai de R$13 e vai para 28 na semana seguinte. Isso é uma recuperação em V. Mas eu não acho que essa é a mesma dinâmica da economia. Eu acho que a economia ela anda um pouquinho mais devagar. Bom, para mim, ok. Alguma mensagem que você queira deixar para os investidores? Olha, eu acho que é importante os investidores saberem que a gente está muito tranquilo aqui. A gente já passou por diversas crises, Hanna, diversas crises. A gente passou eu particularmente passei por crise da Ásia em 97, crise da Rússia em 98, desvalorização do real em 99, eleição do Lula em 2001, estouro da bolha.com em 2001, crise de 2008, governo Dilma, que foi uma piada. Então, assim, a gente está bem tranquilo. Para falar a verdade, existe uma diferença, se eu puder deixar uma mensagem para os investidores, existe uma diferença muito grande entre o que aconteceu em 2008 e o que está acontecendo agora. Em 2008, houve uma falência do modelo capitalista que todo mundo acreditava. As pessoas estavam perdendo suas casas, perdendo o trabalho que elas não sabiam se iam ter, as empresas estavam todas quebrando, o sistema financeiro entrou em colapso. Ou melhor, você não sabia o que ia acontecer com o sistema que você estava inserido. Era sério. Eu não acho que o que está acontecendo agora é tão sério assim. Você tem problemas com pessoas, você tem problemas com vírus, você tem problemas com vacina, mas é um negócio que claramente tem começo, meio e fim. Pode demorar 1 mês, pode demorar 2, mas assim, é uma gripe forte e que atua em cima das pessoas mais velhas. Então, em algum momento, isso vai estabilizar. Os contatos que a gente tem na China já estão... Eu tenho um amigo meu que é diplomata, inclusive, que ele fala que na China já tudo voltou ao normal. Isso vai acontecer aqui também. Então, cuidado para não executar a venda por causa de pânico, porque daí você perde dinheiro e não volta mais. Essa é a mensagem que eu queria dar. Sabe, essa crise tem começo, meio e fim. É diferente do que aconteceu em 2008. É isso. Tranquilo. Obrigada. Imagina, é um prazer poder ajudar. Obrigada.